Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 30 de julho de 2022. A nossa leitura hoje é de Mateus, capítulo 14, versículo 1 a 12. Mateus 14, versículo 1 a 12. Peçamos a luz e a força do Espírito Santo para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez a palavra nos instiga, a palavra nos chama a atenção. Conta aqui, de certa maneira, nesse contexto, a história da morte de João Batista, o que acontece com João Batista neste dia e evidentemente, o incômodo que Herodes agora vivia a partir da voz de Jesus, que estava já ganhando força, né? Os milagres estavam ali e as pessoas, de certa forma, alardeando sobre a fama de Jesus que se espalhava. Então, aqui nesse contexto, Mateus insere, né, essa passagem onde diz que o rei ficou com remorso, ficou preocupado, né, com esta voz de Jesus que ecoava agora nos corredores do palácio e que ele até achou que era João que havia ressuscitado dos mortos e que estava ali a pregar novamente. Muito bem. Aqui o que nós podemos aprender com isso tudo, né? São muitas coisas, como sempre, mas neste instante creio que é importante a gente fazer uma observação muito peculiar. A voz de Deus continua sendo anunciada. Da mesma maneira que João causou, de certa forma, este constrangimento, tanto no rei quanto em Herodíades, né, por causa desta traição, entre aspas, né? Então João, que convidava a conversão, incomodava. Jesus agora também incomoda as pessoas. Jesus é muito verdadeiro, eu não sei se você já percebeu, mas ele fala muitas vezes de uma forma bastante forte, né? Que fosse nos dias de hoje talvez seria até processado. Mas ele não tem medo de falar e de converter, porque a preocupação de Jesus é levar todos para o céu. Façamos a nossa meditação. Hoje a voz de Deus continua incomodando. A voz de Deus hoje não é mais direcionada a Herodes ou a Herodíades, mas a voz de Deus hoje ela é destinada a incomodar o Luiz, a incomodar você. E evidentemente que existem muitas coisas que são um consolo, muitas palavras de Jesus elas vão entrar na minha vida para me consolar, para me fortalecer. Quantas vezes ele diz: não tenhas medo, venha a mim se estás cansado, e assim por diante. Mas, inúmeras vezes, e aqui também é palavra, aqui também é evangelho, Jesus nos chama à conversão. O evangelho nos chama à conversão. Ele nos chama a sermos mais solidários, nos chama a sermos mais fraternos, mais amigos, mais
enfim, cuidar do próximo e assim por diante. Hoje, a voz de Deus deseja incomodar você, para que você seja melhor. Então, bem sinceramente, olhando bem nos olhos de Deus, onde que você precisa se converter no dia de hoje? O que é que tem que mudar dentro da tua história no dia de hoje para você ser uma pessoa melhor? Façamos a nossa oração, olhando para o Evangelho, vivendo esta palavra todos os dias. Senhor Jesus, a Tua voz ecoa também nos meus ouvidos e me incomoda. Tantas vezes, Senhor, eu não consigo aceitar as advertências, eu não consigo vencer os meus egoísmos, as minhas baixarias. Tantas vezes, Senhor, eu não consigo seguir, eu não consigo dar passos concretos. Hoje, eu quero que as minhas razões, os motivos da minha vida, as convicções e os princípios dos quais eu não quero abrir mão estejam de acordo com a Tua voz. Eu não quero mais que as minhas razões, eu não quero mais que os meus princípios, que as minhas convicções me afastem de Ti. Tantas vezes por birra, tantas vezes por apego, tantas vezes por desestrutura pessoal eu me afasto. Também eu tento não ouvir, assim como eles tentaram não ouvir. Também eu às vezes tento não ouvir aquilo que me incomoda. Eu tento não ouvir, Senhor. Mas hoje eu te peço aqui, diante da Tua palavra, eu te peço, eu insisto, rompe a minha surdez, Jesus. Vença no meu coração endurecido para que a Tua luz brilhe. Faça-me, Senhor, te ouvir, para que eu me converta, para que eu viva, para que eu me converta e viva. Amém. Amém. Muito bem. Qual será o nosso compromisso de hoje? Deixarei a voz de Deus me incomodar. Escreve embaixo, deixarei a voz de Deus me incomodar. Veja bem, às vezes nós não somos como Herodes, que mandamos matar, né, quem incomoda a gente, né? Mas quantas vezes, de outras maneiras, nós matamos a voz de Deus? Sabe quando às vezes tem aquele padre que pega pesado e a gente não quer nem ouvir o que ele fala, porque eu sei que ele vai dar aquelas broncas e eu quero fugir. Eu estou, de certa forma, matando a voz que me converte. Quando chega um vídeo, quando chega um áudio, quando chega um mini sermão do Joãozinho, quando chega a homilia de algum padre, quando chega até você a leitura orante, tantas vezes você não quer ouvir, né? Por quê? Porque é difícil. Então é como se você estivesse matando a voz de Deus que chega até você. É óbvio, eu não estou aqui me comparando jamais, né, a João ou algo assim. Mas dizer que Deus usa dos instrumentos, como usou João, Ele continua usando de vários instrumentos para falar comigo. E cada vez que eu vou lá e vou, eliminando aquilo porque aquilo me incomoda, talvez eu preciso entender que ali tem um apelo de Deus. É claro, né, minha gente, hoje em dia, muitos sacerdotes, muitos pregadores, muitos evangelizadores compartilham a meditação da palavra. Então, se a gente for ouvir de todos que a gente conhece, a gente passaria o dia ouvindo as meditações. Então, não se trata de escolher alguns, né? Mas escolha também e seja fiel e deixe que aquela palavra te converta. Amém? Então, compartilhe esse vídeo. Vamos incomodar. Hoje eu vou deixar a voz de Deus me incomodar, mas vamos incomodar os outros também com a voz de Deus. Compartilhe, mande o link e assim a gente vai espalhando esta santa notícia. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.